Olá, alunos. Vamos resolver os exercícios de if else. Então, eu tenho dois exercícios aqui para resolver. O primeiro, leia o salário. O salário a gente sempre lembra que tem casas decimais, então vamos usar float no nosso programa. Leia o salário e imprima o imposto de renda. Então, vamos lá, olha que coisa boa. Calcular o imposto de renda, o tanto que a gente paga de imposto. Mas eu não vou judiar de vocês cobrando toda a tabelinha do imposto de renda. Vai ser algo muito simplificado. Então aqui tem um exemplo, eu não sei de que ano que era esse, mas era com um valor da tabela lá. Até R$ 1.903,98 é isento. Acima disso, 7,5%. Provavelmente hoje já não é mais esse valor, né? Esse valor sempre muda, mas vamos fazer o exercício com isso daí. Então vamos aos poucos. Primeira coisa, vamos ler o salário. Então, float salário. Percebe que como agora eu tenho um significado, não é leia um número qualquer, agora é leia um salário, eu vou nomear minha variável com salário. É sempre importante dar significado às suas variáveis, quando ela tem um significado. Então, digite lá o salário, digite salário, vou ler o salário. Lembrando que o E sempre é usado no scanf. Ok, agora eu tenho o salário da pessoa. O que eu preciso fazer? Imprimir imposto de renda. Só que o imposto de renda varia. Pode ser zero ou isento, ou pode ser 7,5% do salário. Então, eu não posso simplesmente pegar o valor que o usuário digitou de salário e fazer vezes 7,5%. E eu espero que vocês saibam fazer vezes 7,5%. Se não souber, eu vou mostrar aqui também. Eu não posso simplesmente fazer isso. Vamos supor que o salário seja R$ 1.000. Eu não posso fazer 7,5%, que dá 75, porque está errado. Porque como o funcionário ganha menos que R$ 1.903,98, ele não vai pagar R$ 75 de imposto de renda. Ele não vai pagar nada. Ele é isento. Então agora eu preciso usar o if, que foi o que a gente aprendeu. E vamos usar também o else. Então a gente vai ter que ter uma condição para saber se ele é isento ou se ele paga 7,5. Então, vamos ver se ele é isento. Como que eu sei se ele é isento? Se o salário for menor ou igual, porque até esse valor ainda é isento. Então, tem que ser menor ou igual a 1.903,98. Então, se o salário dele for menor ou igual a esse valor, ele é isento. Então, a gente escreve na tela isento ou o valor zero. Tudo faz. Pode ser isento ou valor zero. Agora a gente vai usar o else aqui embaixo. Ou seja, quando o if for falso, quando a condição do if for falsa, ele roda o else. O que significa a condição do if ser falsa? Significa que o salário dele é maior que 1.903,98. É isso que significa. Então, quando o salário for maior que 1.903,98, ele roda esse else, que vai ser imposto de renda, né? Porcentagem F. A gente tem que calcular. Então, agora a gente vai calcular o que vai colocar naquele float lá. Como que a gente calcula? Salário vezes, quanto que é 7,5%? 0,075. Então, é isso daí. Fazendo 0,075, né, multiplicando, a gente está calculando 7,5%. Né? Então, fazendo 0,01, a gente está calculando 1%. Né? 10, né? Ou 1 é 10%. Meio é 50%. Né? 1 é 100%, não muda nada. Né? Ah, se você não quiser usar esses números com casas decimais, você pode fazer o seguinte, você pode fazer uma conta para chegar até esse número. 1% é 1 dividido por 100. Então, se você fizer desse jeito, você está calculando 1%.
Então, salário vezes 1 é o próprio salário, dividido... Salário é float, né? Então, o resultado de tudo isso daqui vai ser float. Salário dividido por 100 vai dar o 1%, né? Aqui é 2%, 5%, 7,5%. Você pode fazer desse jeito aqui, que você vai chegar no mesmo resultado, que é 7,5% do salário. Então, tanto faz. Vamos executar o programa. Salário R$1.000, isento. Agora, salário R$2.000, ele vai pagar R$150 de imposto de renda, tá certo? 7,5%. Então, essa é a resposta do primeiro exercício de if else. Tem como fazer sem o else também, só que não é aconselhável. Eu vou mostrar, ó. Eu poderia ter dois ifs. Vamos supor que você não tivesse aprendido o else, né? Então, o salário for maior que 1.903,98. Esse segundo if faz a mesma coisa que aquele else. Então, agora tem uma condição, se for verdadeira, roda. Aí continua. Aí ele vê de novo essa condição. Se for verdadeira, vai rodar, se não, vai parar de rodar. Apesar do programa fazer a mesma coisa, com dois ifs ou com um if-else, podem ter diferenças quando você usa um if-else e dois ifs. A principal diferença é que quando você usa o if-else, você tem a garantia de que o programa nunca vai rodar os dois. Vai rodar ou um ou outro. E sempre vai rodar um. Você tem a garantia disso. Quando eu uso dois ifs separados, igual está aqui, eu não tenho essa garantia. Porque vai depender do que eu escrever na condição aqui. Então, pode ser que ele entre nos dois, pode ser que ele entre só em um, tanto faz, pode ser que ele não entre em nenhum. Então, pode acontecer qualquer coisa quando eu uso dois ifs, diferente de quando eu faço assim. Agora eu tenho a garantia de que vai rodar ou esse, ou a linha 8, ou a linha 10. Eu tenho a garantia. Nunca vai acontecer de não rodar nada ou rodar os dois. Só vai ter essa possibilidade. Então essa é a diferença e por isso que é aconselhável usar o else, porque é isso que eu quero. Eu quero que sempre rode um dos dois. Vamos fazer agora o próximo exercício. Leia a nota de duas provas e imprima se o aluno foi aprovado ou reprovado. A média é 6. Independentemente do resultado, também imprima a média do aluno. Então vamos por partes. Primeira coisa, vamos ler a nota. A nota pode ter fração, então vai ser um float, né? Nota 1, nota 2. Vamos ler as duas notas. Vamos pedir para o usuário. Digite duas notas. Porcentagem F. Nota 1, nota 2. Agora que eu já li as duas notas, eu vou calcular a média. Eu posso calcular a média direto lá dentro dos ifs, dentro dos prints, ou eu posso também guardar numa variável. Se você vê que está calculando várias vezes a mesma coisa, é melhor você guardar numa variável, em vez de ficar toda hora recalculando a mesma coisa. Então agora eu vou criar uma variável média. Então agora eu tenho três variáveis aqui, as três são floats. Como que eu sei a média? Vai ser a soma das duas dividido por 2. Então, média é igual. E eu tenho que calcular a média depois do scanf. Não tem como eu calcular a média antes. Uma coisa que os alunos erram é querer, por exemplo, calcular já aqui, ou depois do printf, média é nota 1, blá 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 blá. Aqui não vai dar certo. Por quê? Porque o aluno ainda não digitou. Ó, só na linha 7 o aluno vai digitar. Então não tem como ele calcular aqui. Ó, isso daqui não vai funcionar. Então, depois que o aluno digitou, ou seja, no scanf, foi quando foi guardado os valores, nota 1 e nota 2. Agora que eu tenho que colocar média igual a nota 1 mais nota 2 dividido por 2. Certo isso daqui?
será que isso daqui está certo? Não, isso daqui não está certo, né, gente? Por que que está errado? Nota 1 mais nota 2 dividido por 2. Porque primeiro, na matemática, se faz a divisão. Mas eu não quero, eu quero primeiro somar. Então eu tenho que colocar parênteses. Pronto. Então agora eu forcei o computador a fazer primeiro a soma, depois dividir por 2. Como isso daqui é float, dividido por 2, vai ter um resultado float. Eu não vou perder as casas decimais. Eu tenho que falar se o aluno está aprovado ou está reprovado. A média é 6. Então, vamos lá, vamos ver se o aluno está dentro da média. Se média maior ou igual a 6, porque se ele tirar igual a 6, ele está aprovado. Maior ou igual, eu vou imprimir na tela, aprovado. Mas e se ele não tiver aprovado, não tiver média maior ou igual a 6? Então, eu coloco else. Se não, reprovado. Pronto. Isso daqui é o que precisa já para só imprimir aprovado e reprovado. Ainda não terminou o exercício. Vamos rodar, ver se está funcionando, né? Então, se ele tiver nota 7 e 8, está aprovado. Vamos de novo. Se ele tiver nota 6 e 6, a média é 6. Vamos ver se ele está fazendo essa conta direitinho, né? Se ele tirar 10, ele só precisa de 2 na outra prova, né? Está aprovado. Não façam isso, gente. E última coisa, se ele tirar 3 e 4, aí não tem como, né? Reprovou. Então está funcionando aqui. Além disso, além de falar se está aprovado ou reprovado, ou seja, independentemente do resultado, não interessa, eu quero imprimir a média. O que normalmente os alunos fazem aqui? Tá, então aqui eu vou imprimir aprovado, vou colocar para pular uma linha aqui e pular uma linha no reprovado. Então agora imprimi eles e pulei uma linha. Então eu vou colocar aqui qual é a média dele, né? Então, média, porcentagem F, porque é um float, média. E aqui embaixo, de novo, média. Pronto. Assim eu resolvi o exercício, não está da melhor forma, mas vai dar certo. Média maior ou igual a 6, imprime na tela aprovado, imprime na tela a média. Se não, imprime na tela reprovado, imprime na tela a média. Isso daqui é bom eu mostrar para vocês, só para mostrar que tem como colocar vários comandos dentro do if. Não é sempre uma linha. Eu posso colocar quantos eu quiser, posso colocar 100 linhas aqui dentro. Posso colocar qualquer coisa, inclusive outro if aqui dentro, ou seja, qualquer coisa. Vamos rodar. Então, aluno dedicado tira 9, depois tira 10, aprovado com a média 9,5. Agora um aluno não tão dedicado, que tirou 2 e 3, reprovado com 2,5. Funcionou, já está certo o programa, vocês já acertariam o exercício com isso daqui. Só que prestando atenção, eu tenho duas linhas de código idênticas. Isso não costuma ser um bom sinal, né? Pode ser que seja necessário, pode ser que não seja necessário ter duas linhas idênticas. Como eu vou imprimir a média? Independentemente se está aprovado ou não, então imprimir a média não tem nada a ver com o if e com o else. Eu posso fazer o seguinte, eu recorto daqui e coloco aqui embaixo. E aí eu não imprimo mais dentro do if a média. O if, eu só imprimo se está aprovado ou reprovado. Ele vai imprimir um desses dois, não sei qual, mas assim que ele terminar de rodar essa estrutura if-else, ele vai continuar rodando o programa. E aí, na linha 13, ele imprime a média. E depois na linha 14 acaba. Então, desse jeito, ó, o programa fica um pouco menor. Eu economizei uma linha. E ele funciona exatamente da mesma forma. Se eu rodar, vamos testar. O cara tirou 6 e 6, aprovado, e a média. O cara tirou 3 e 3, reprovado, média 3. Então o programa funcionou do mesmo jeito, só que dessa forma ficou melhor. Porque ficou mais curto, eu não repeti
essa linha aqui da média. Então, espero que vocês tenham entendido os exercícios e até a próxima aula.